dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, pessoal que está aqui na plateia, nos assistindo, telespectadores nas suas casas, através da TV Câmara. Não é um dia muito tranquilo para todos nós brasileiros, e principalmente para nós aqui do Parlamento. Mas eu queria fugir um pouquinho desse tema, já que os meus colegas que me antecederam falaram de uma forma bem explícita, bem clara, aonde eu também sou solidário a eles, concordo também, não compatuo de forma nenhuma com essa política que estamos no momento presenciando aqui, e hoje acordamos com essa triste notícia desse envolvimento de várias políticas, de vários partidos, que isso para nós é lamentável. Mas somos brasileiros e temos que enfrentar essa situação e lutarmos para que o dia de amanhã não seja tão comprometedor como estamos passando no dia de hoje. Mas, na verdade, eu queria falar hoje sobre um tema que o colega ontem subiu na tribuna para falar, o colega Anderson Garcia, com muita propriedade, procurado por vários colegas do bairro Fragata, na parte de açougues, onde se tratava de venda de carne moída. Então, ontem, na fala dele, que foi muito apropriada, após a fala dele, eu perguntei sobre o projeto e sobre o decreto que tinha feito, e realmente eu fui pesquisar, e aí eu encontrei algum contraponto que eu gostaria, nesse momento, de destacar, e se assim for entendido, eu acho que a população teria que ter um melhor esclarecimento sobre esse decreto, sobre essa lei. Em razão de que, na verdade, nós temos esse decreto que foi feito, os decretos 53.304, de 24 de novembro de 2016, que foi assinado pelo nosso governador, José Ivo Sartório, na oportunidade, que alterava, sim, o decreto 23.430, de 24 de outubro de 1974, que aprova o regulamento que dispõe sobre a promoção e proteção e recuperação da saúde pública. E quando se trata de saúde pública, esse assunto, para nós, tem um destaque especial, é a nossa maior preocupação nesse sentido. Por isso, eu acho que esse tema é um tema relevante, e eu quero aqui na minha fala destacar alguns artigos aqui que eu anotei. Eu queria aqui, então, na minha fala aqui de imediato, colocar aqui o seguinte: no decreto do artigo 374, que passa a vigorar com a seguinte redação: o fracionamento, o porcionamento e a moagem de carne resfriada, assim como o fracionamento e o porcionamento de vísceras resfriadas em geral, para a sua comercialização, constitui atividade privativa dos minimercados, dos supermercados, dos hipermercados e dos açougues, dos entrepostos das indústrias de carnes e de matadouros. Então, eu quero ressaltar que os açougues estão incluídos nessa moagem de carne. Queria também, no meu entendimento, dizer que o açougue fracionar e vender carne para vender no dia a dia é autorizado por esse decreto aqui, pode sim. Tá?
Senhor presidente, então, a parte, o vereador Anderson Garcia. Oi. Não, eu fico feliz, vereador Salvador Ribeiro, a gente conversava antes, que o senhor se interesse e toque nesse tema. Está todo mundo autorizado a fazer o que faziam no decreto 74. O problema são duas situações. O choque de realidade, que é um decreto de mais de 40 anos que vinha sendo usado como referência, e de uma hora para outra mudam toda a situação dos açougues. É óbvio que os açougues podem triturar, podem moer. O que eles não podem é triturar e moer numa quantidade um pouco maior e expor. É óbvio que eles podem manipular, mas tem que ser na hora. E isso pode causar, nos açougues, principalmente nos menores açougues, a falta do funcionário, a queda do movimento, a queda da arrecadação, porque 40% da arrecadação desses açougues são advindas dessa manipulação, do bife à milanesa, da almôndega, e essa é a maior reclamação. E mais, não foi levado em conta a particularidade da nossa região, e é isso que nos preocupa, né? A gente não encontra mais nos açougues, por exemplo, bife de fígado, porque não pode. Essa é uma realidade, os senhores podem ir em qualquer açougue e vão ver. O que a gente tem que se ater, e eu acho que o senhor vai tocar nesse ponto agora, é a ação da Vigilância Sanitária Municipal, porque tem uma reunião no dia 23 com a Vigilância Estadual para ver se flexibiliza um pouco, considerando a particularidade da nossa região. Era isso, muito obrigado pela parte. Tá bem. Muito obrigado, vereador Anderson Garcia. Dando continuidade, eu queria também dizer que no artigo 449 e o artigo 450 passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 449, os açougues são estabelecimentos de armazenamento, de beneficiamento e funcionamento de porcionamento e de venda de carne de animais de abates, sendo proibido a esses qualquer atividade industrial ou abate animais. No artigo 450, os estabelecimentos de armazenamentos, de porcionamento, a venda de produtos de origem animal, com carnes e derivados, queijos, fiambres e os demais produtos de fiambrearia, pode ser classificados com estabelecimento do tipo A1 e tipo A2, e deverão adotar sistemas de controle de identificação de origem e processamento operacionais padrões. O que quer dizer isso aí? O colega falou muito bem, mas como ele disse, pequenos estabelecimentos não fazem um número muito grande de moagem de carne. Por quê? Em razão que hoje a população, talvez a grande maioria, não tem esse conhecimento, mas é um ir até o açougue, escolher uma carne e pedir, eu quero que me moa essa carne, propriamente dita. Isso é um direito do consumidor. O que não pode é ficar um guisado feito na segunda-feira e ficar por 2, 3 dias sendo repetido, mesmo ele tendo um armazenamento com até 10 graus, em razão de sempre termos um produto novo. Por essa é a razão desse decreto. Lá no decreto do inciso do parágrafo 4, o estabelecimento tipo A1, que realizasse atividade de moagem, carne e carne moída para o balcão de atendimento, deverá possuir um ambiente climatizado da temperatura máxima de 10 graus Celsius. Bom, então, como o tempo está chegando ao final, eu gostaria de deixar aqui finalizando aqui, que eu teria outro tema para falar aqui, eu queria dizer que, com a finalidade de contribuir, eu queria deixar bem claro que existe dois regulamentos, dois tipos, que é o A1 e o A2.
O A1, que tem o local para atividade de embalar, rotular e precisa de um responsável técnico a seguir padrões de rotulagem. Isto o A1 é para supermercado, as grandes empresas. Para açougues, que é um comércio menor, que é o A2, na maioria dos açougues se faz o fatiamento com carne moída, conforme o pedido do consumidor, e deixa o exposto no balcão com controle da temperatura por tempo necessário à venda. Queria aproveitar no finalzinho aqui do meu tempo, se o presidente me conceder mais um segundinho, eu queria também aproveitar esse momento para fazer um convite aos senhores vereadores e toda a população de Pelotas, que na terça-feira, na sessão de terça-feira, após o grande expediente, às 10h30, estamos convidando todos os senhores vereadores e toda a população de Pelotas para uma sessão solene, em homenagem para a entrega de título de identidade de utilidade pública da Fundação Anjos Querubins, tá? Que vai se realizar-se no dia 23 de maio, às 10h30, nesse plenário, na Câmara Municipal de Pelotas, para a população, Rua 15 de Novembro, número 207, Centro Pelotas. Muito obrigado a todos e até uma nova oportunidade.